Evangelho do Senhor Jesus que Lucas escreveu, capítulo 24. Você tem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, no seu celular também. Vai ter a oportunidade de acompanhar pelo telão. O que for melhor para você, e após a leitura nós vamos amenizar as luzes. Então, Lucas 24, a partir do versículo 28, do 28 até o 35. Depois você vai ler toda a história, começando do versículo 3, quando você chegar em casa. Mas a gente vai comentar sobre ela, é só uma forma de ganharmos tempo. E mais uma vez, você que está nos assistindo, que você possa compartilhar essa live pela página Pensamentos de um Pastor, pelo YouTube Encontro das Águas, e também temos a transmissão pelo Instagram. E se vocês forem marcar, marquem a igreja, para que a igreja possa estar divulgando e propagando o Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero dizer que vocês não estão lindos, vocês são lindos, amém? E ninguém vai se atrever a sair por aquela porta sem que eu corra para te dar um abraço, amém? Eu me sinto incompleto, eu gosto de ter cheiro de ovelha, eu amo vocês e para mim é uma honra poder abraçá-los. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 28. Todos encontraram, está aí no telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Quando se aproximavam de uma aldeia para onde iam, fez ele menção que ia passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E dissera um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes havia acontecido no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar mais uma vez por você. Meu Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui nessa tarde e noite. O Senhor já fez tantas coisas lindas, Pai, e eu creio que vai continuar fazendo, porque nada é sobre nós, nada tem a ver comigo, nada tem a ver com quem canta, com quem prega, com quem toca. Tudo tem a ver contigo, Pai. Que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para que as vidas possam receber. Se aqui, Senhor, tudo já terminasse, a questão da reunião, porque o culto continua na vida, nós já estávamos cheios e abastecidos pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem algo mais para nos dar. E que o Senhor seja glorificado, batizando, transformando, salvando, libertando, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia, diga amém, aplauda lindamente o nome do Senhor, amém? Oh Deus lindo! O tema da nossa ministração será discernimento para vencer. Meus lindos, se todos nós conseguíssemos enxergar de cara, ou tivéssemos o discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, se vai trazer para nós um benefício ou um malefício, eu tenho certeza que ninguém escolheria errar, porque todos nós queremos acertar. Se existe uma coisa que nós fugimos, é de sofrimento. E todos nós queremos acertar em tudo aquilo que nós fazemos. Isso é abrangente.
queremos acertar na igreja que nos identificamos, queremos acertar como pais em relação à criação com os nossos filhos, queremos acertar como esposa, como marido no casamento, queremos acertar como amigo, como líderes, queremos acertar como profissionais, queremos fazer o curso que vai nos capacitar e nos graduar na área que nós nos identificamos. Todos nós queremos, mas nós sabemos que constantemente nós lutamos contra um inimigo que não nos deixa em paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, mas a expressão diabo vem do original grego diabolon, e quer dizer maligno, maléfico, destruidor. Então em todo tempo ele não está ao nosso redor, porque a Bíblia diz lá no Salmo que ao nosso redor estão os anjos que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação, mas ele está em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E um dos campos de batalha que ele mais busca atacar é a nossa mente. E quais são as portas da mente, da alma? São os nossos sentidos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, onde nós tocamos, o que nós sentimos quando respiramos. É dali que tudo começa a entrar na nossa vida. Quando você vai tendo maturidade, diante de algumas situações que você passou, que não te destruíram, mas que te fortaleceram, você consegue ter um discernimento maior. E eu não chamo isso de malícia, eu chamo isso de maturidade. Você consegue perceber, mais ou menos, não é julgando um ser humano, mas quando as intenções são interesseiras, quando alguém vem de fato te dar um conselho e uma opinião porque te ama, quando alguém vem e abre o coração com você com sabedoria, porque quer construir algo de positivo em você, quer te ver voando alto, luta para que você vença dentro do sonho que Deus estabeleceu no seu coração. Mas até chegarmos a esse ponto, a gente acaba apanhando muito. Quantas quedas não levamos quando começamos a andar, quando bebês, até equilibrarmos? Quedas de bicicleta, tentando tirar a habilitação e aprendendo a dirigir, com pânico de fazer meia embreagem, principalmente num sinal que tem a ladeira. Quando o filho nasce, quem é pai e mãe sabe, ele só está ressonando, mas a gente acorda de instante em instante para ver se está respirando, para ver se não tem nenhum problema, para não ter nenhuma morte súbita. Só muda de endereço. É uma mistura de muito amor com muito cansaço. Você não sabe o que é dormir, mas você não vive também sem o seu filho e sem a sua filha. Quando você tem um conhecimento da verdade, quando você não vem para a igreja, você diz: meu Deus, está faltando alguma coisa. Por mais que eu assista pela internet, nada substitui o congregar, porque é bíblico, está presente. O calor dos irmãos, o estar ali. Como eu estava com saudade. Então todos nós, até chegarmos a esse nível, nós passamos por muitas coisas. E eu quero dar esse exemplo contando a história dos discípulos que caminhavam a caminho de Emaús, que se tratava de um casal que morava em Emaús, chamado Cleopas e Maria. Eles não estavam entre os 11, eu falo 11 porque Judas já havia se enforcado, que seguiam ao Senhor Jesus, que eram mais próximos do Senhor Jesus. Então eles estavam no terceiro dia voltando para casa. Eles sabiam de todo acontecimento que havia existido em Jerusalém, que Jesus havia sido preso, açoitado, crucificado, e os açoites romanos dados no Senhor Jesus. Eu não sei se foi o produtor Bill Gates, eu não lembro o nome, que fez uma história sobre Jesus, que até muitos comentaristas colocaram. Se não foi ele, me perdoe, mas foi algum produtor, que foi até muito sanguinário. Mas de fato,
pelas chicotadas romanas, era daquele jeito. Os chicotes romanos, eles tinham ferros que realmente cravavam na pele, e quando puxavam, rasgavam toda a pele. Então Jesus não só teve a perfuração lateral, como ele teve também a perfuração nas mãos e nos pés, por causa da crucificação. Certamente ficou praticamente desfigurado, de tanto que foi chicoteado e de tanto que apanhou. Além da tortura, de ver um homem que você enxerga como a esperança para o povo, que você segue, que viu ele operando milagres, maravilhas, fazendo cegos enxergarem, paralíticos andarem, surdos ouvirem, ressuscitando pessoas como a filha de Jairo, como seu amigo Lázaro. De repente esse homem avisou que viria para cumprir uma missão, e todos sabiam disso. É como de repente um ente querido que está com enfermidade mortal, e você ora para que o Senhor o conserve em vida e cure. Mais ou menos você já está preparado pelo diagnóstico médico que o Senhor vai levar. Mas quando diz assim, morreu, sempre é impactante a notícia da morte. E não era só uma morte, era ver também alguém que eles amavam muito sofrendo. Porque não foi um tiro, foi uma morte lenta. Antes do Senhor chegar na cruz, que representava para os judeus maldição, representava os pecadores e assassinos que se colocavam naquele lugar, e só um cordeiro sem mancha, sem mácula, poderia representar a humanidade, que foi o próprio Cristo, que Isaías disse que foi como oferta ali para o matador, como um cordeiro manso. Só ele poderia se colocar no meio, no seu lugar. Então ele ficou totalmente desfigurado. Mas ao terceiro dia ele disse que ressuscitaria. E de repente um casal que seguia a Jesus, que viu tudo aquilo que ele havia feito, repercutiu por toda Jerusalém. Porque não se tratava de qualquer pessoa, se tratava de um homem que não apenas operou milagres e maravilhas, mas que as suas palavras eram penetrantes. As suas palavras não apenas convenciam as pessoas, mas salvava pessoas. É tanto que os sacerdotes enviaram guardas para prenderem o Senhor Jesus. Jesus não operou nenhum milagre, só estava ensinando. Mas os guardas voltaram sem Jesus e disseram: não conseguimos prendê-lo, porque ninguém fala como ele. Até a sua linguagem era diferente. Aquela pessoa que, se puder, você escuta a noite toda, você consegue entender a clareza da sua linguagem, do contexto que ela está falando. E naquele momento, Cleopas e Maria, como faziam parte da classe de discípulos, eles viram tudo aquilo que Jesus havia feito, frustrados, decepcionados e angustiados. Eles voltam para casa no terceiro dia. Só que Jesus falou que ressuscitaria no terceiro dia, mas ele não diz que horas ressuscitaria. Uma informação eles já tinham antes de voltarem para casa, é que as mulheres e Maria já havia visto o túmulo vazio, e os discípulos foram lá e comprovaram que de fato o túmulo estava vazio. Não sabiam o que havia acontecido, mas sabiam que o túmulo estava vazio. Então eles voltaram para Emaús. A palavra Emaús vem do original que se chama riacho. E a distância, você vai ler a partir do versículo 13 do capítulo 24, de Jerusalém até Emaús, eles chamam 60 estádios, que corresponde a 12 quilômetros. Então o lugar não era muito perto, eles foram a pé, eles foram lamentando. E de repente quem se apresenta do lado do Senhor Jesus? Aliás, do lado deles, o próprio Jesus.
mas naquele momento não conseguiram reconhecer que era o Senhor. Os seus olhos estavam como que fechados, tapados. E é interessante que muitas vezes, quantos aqui, e eu também, já não passamos por experiências que nós olhamos para trás e nos perguntamos: se eu tivesse a mentalidade que hoje eu tenho, eu não teria feito isso, eu não teria falado isso, eu não teria agido assim. Mas também, se você não tivesse passado pelo que você passou, você não seria quem você é hoje, porque a maturidade que você adquiriu foi através da permissividade do que Deus te permitiu viver. Diga assim para o seu irmão, diga: o que não te destruiu, te fortaleceu. Fala para o seu irmão com fé, diga: doeu em você, mas você está mais forte do que nunca. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita, Deus tremendo. Então eles vão andando durante o dia, com poucas informações, não viram o Senhor, apenas souberam que alguém viu. Eles vão voltando para Emaús, para Riacho. Jesus se aproxima e começa a perguntar: vocês estão falando sobre o quê? Não tem aquele assunto que está em alta? Você chega para uma pessoa, é a mesma coisa de estarmos em período de Copa, e de repente você perguntar a alguém: o que está acontecendo mundialmente? Você não está sabendo? É Copa. O que vai acontecer em 2022, em outubro? Você não está sabendo? As eleições, outubro, novembro, você não está sabendo disso esse ano? Então você fica até pasmo. Jesus sabia de tudo, só que ele queria ouvir deles o que eles pensavam sobre tudo aquilo que havia acontecido. Nós não temos a clareza por que eles não reconheceram o Senhor Jesus. Alguns teólogos dizem que eles não reconheceram o Senhor porque Jesus não se permitiu ser reconhecido. A Bíblia não diz por que Jesus não foi reconhecido. Então, se eu falar é isso aqui, eu posso cometer uma heresia, porque estou afirmando algo que a Bíblia não traz como clareza. Mas biblicamente, dentro da hermenêutica bíblica, nós podemos usar uma expressão chamada conjecturar, que são as possibilidades do que possa ter acontecido para que eles não tivessem reconhecido o Senhor. Alguns teólogos falam, repetindo, Jesus não se permitiu ser conhecido. Em segundo lugar, eles estavam tão concentrados no que estava acontecendo, que eles não prestaram atenção que era o Senhor. Eu fico com a terceira tese, que eu acho mais bíblica. Quando você vê uma pessoa que morreu, e de repente disseram que ela ressuscitou, mas você viu o tipo de morte dela, você viu que ela morreu chicoteada, Jesus inchou. Você viu que ele foi crucificado, você viu que ele tinha marcas no seu corpo, e de repente você sepultou uma pessoa há 3 dias, encontra uma pessoa na rua, diz: não, é parecido, não pode ser. Mas a terceira tese diz que quando ele ressuscitou, as únicas cicatrizes que ele tinha, era da barriga, dos pés e das mãos. Jesus foi crucificado com uma coroa de espinhos, não foi? Furou, isso deixa marcas. Ele foi chicoteado no rosto, machucou o rosto. Então pelo menos eles poderiam pensar: bom, é Jesus, está todo inchado, está todo ferido aí, não tem como não ser.
Mas a terceira tese diz que Jesus não foi reconhecido porque ele não tinha nenhum ferimento no seu rosto. É tanto que quando ele chega para Tomé e ele diz: toca aqui, biblicamente, teologicamente, as únicas marcas que ficaram no seu corpo como prova de que ele era o Cristo, foi a sua lateral traspassada, as suas mãos perfuradas e os seus pés. Mas quando ele mostra para Tomé, ele diz: para que você creia, está aqui. Ele mostrou feridas? Diga para o seu irmão: não. Ele mostrou cicatrizes. Diga para o seu irmão: não importa como você morreu, mas quando você ressuscitar, você estará irreconhecível. Vão achar que pelo sofrimento que você enfrentou, você está inchado, desfigurado, você está perdido. Não, essa pessoa Deus não vai levantar novamente, Deus não vai usar no altar novamente, ela não vai conseguir se erguer. Mas eu quero declarar como profeta de Deus, e com base na palavra, que o bom Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Deus vai te ressuscitar, não como alguém ferido, mas como alguém que tem apenas algumas cicatrizes, para que o mundo veja quem você foi e quem hoje você é nas mãos do Senhor. Se você crê e recebe, aplauda lindamente o Rei da Glória. Oh glória, aleluia. Só mais um pouquinho de retorno para mim. E de repente, eita, agora foi. E de repente, chegam os discípulos, já era tarde, estavam caminhando o dia todo. E quando você vai caminhando, conversando, você diminui o passo. 12 quilômetros até Emaús. Já estava entardecendo, noite. Jesus sabia que eles moravam em Emaús. Jesus os conhecia. Mas quando eles disseram para Jesus no caminho o que havia acontecido: você não está sabendo do que rola em Jerusalém, dos comentários? Que Jesus, aquele que se dizia ser profeta, o Rei da Glória, que veio para salvar, ele foi morto. Diz que ao terceiro dia ressuscitaria, mas até agora não o vimos. Mulheres foram até o sepulcro, viram ele vazio. Os homens, discípulos, constataram isso, mas até agora nada. Então Jesus, sem se identificar, ele disse tudo que estava escrito, relembrando a eles as escrituras, desde Isaías. Mas não estava certo que Jesus morreria e ao terceiro dia ressuscitaria? Parecia um estrangeiro para eles, porque se esse homem fosse de Jerusalém, ele conheceria toda a história. Como ele não conhece, então ele não é daqui. Aí de repente Jesus sabia que eles moravam em Emaús, e durante toda a caminhada Jesus estava na tentativa de abrir os olhos deles pela palavra. Mas esse homem não pode ser o Cristo. Ele não tem inchaço, ele não tem marcas da coroa de espinhos, ele não parece alguém que morreu, ele está vivo. É tanto que até resistência Jesus tinha. É que uma pessoa ressuscita e no mesmo dia ela já anda 12 quilômetros. Diga para o seu irmão, diga: quem ressuscita em Cristo é resistente. Pega na mão dele assim, só não quebra a mão. Diga: quem ressuscita em Cristo é resistente. Tem gente que para andar daqui para ali tem que ir de carro. Meu Deus do céu. Eu estou falando espiritualmente, emocionalmente. A resistência que hoje você tem, não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas é fruto do que Deus te permitiu passar.
Eu quero ver você ser enganado de novo. Eu quero ver você entrar na caverna de novo, se submeter àquilo que um dia você se submeteu. Sabe por quê? Porque hoje, em virtude daquilo que você passou, Deus te dá sabedoria, entendimento e discernimento. Se você crê, diga aleluia. Diga: sou eu essa pessoa. Não erga suas mãos mais alto. Diga: sou eu essa pessoa. Diga: obrigado por tudo, Jesus. Diga com fé: obrigado por tudo, porque eu só sou quem eu sou, porque o Senhor me permitiu passar por tudo que eu passei. E se você crê que é assim, aplauda Jesus. Oh glória, aleluia. Tentar correr aqui. Então de repente, Jesus, ele fez como se ele fosse para mais longe. Só que os discípulos constrangeram Jesus. Não vai não, está tão tarde. Repousa aqui em casa. Nós moramos aqui. Não sabiam quem era um estrangeiro. Mas eles andaram tanto com Jesus que colocaram Jesus dentro de casa sem saber que era Jesus. Quantas e quantas vezes Ele está tão perto, Deus está agindo e nós não estamos percebendo. Eu sempre falei que não é uma questão do agir de Deus, é falta de sensibilidade e percepção, porque nós esperamos uma explosão de fogos, nós esperamos o sobrenatural de maneira extraordinária, a ponto de você olhar e dizer: meu Deus do céu, só pode ser o Senhor. E de repente Deus vem com tanta simplicidade que você diz: não, se fosse Jesus, não seria tão simples assim. Eu sempre falo, Jesus veio para Maria no jardim do túmulo. Ela achava que Jesus era um jardineiro. Jesus vinha andando sobre as águas, e os discípulos achavam que Jesus era um fantasma. Aqui, a caminho de Emaús, achavam que Jesus era um estrangeiro. Ele está tão perto, Ele está trabalhando. Nós é que não percebemos. Ele está caminhando conosco, Ele está falando conosco, e Ele quer comer pão conosco, e de repente nós não estamos percebendo. Eu quero declarar nesta noite que Deus vai te dar sabedoria e discernimento para vencer. Se você crê, diga aleluia. Talvez você tenha passado por tantas coisas porque te faltou sabedoria, entendimento e discernimento. Mas assim diz o Senhor: eu estou hoje abrindo os teus olhos, para que você possa ver o meu agir, para que você possa ver o meu tocar sobrenatural na sua vida. Não é porque você não está enxergando, humanamente se falando, que eu não estou fazendo. Eu sou Deus para ir além daquilo que você pode ir. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia. E de repente eles entram em casa. Só que Jesus se sentia um convidado tão confortável que ele foi partir o pão. O natural é do anfitrião servir, sim ou não? Mas quem foi partir o pão foi Jesus. Como durante toda uma vida ministerial Jesus servia, então existe uma marca que eles sabiam que Jesus tinha. Já aconteceu, eu creio que sim, você abraçar uma pessoa e dizer: eita, o perfume de fulano. Tem gente que começa a variar. Eu mesmo uso vários perfumes, mas tem gente que gosta de uma marca, de um cheiro. Aí você diz: meu Deus, o perfume de tal pessoa. Quando você vê a comida, meu Deus, fulana de tal, fulano é apaixonado por isso. Você lembra de quem você ama, sim ou não? Porque existe uma marca forte naquela pessoa, sim ou não? Amor, se você estiver sem mim na rua e ver algo de comida, o que te faria lembrar? André gosta disso. Fale.
tapioca. Se você vê algo na rua, o que te faria lembrar? Sofia, nossa filha. Açaí. Minha filha não come açaí com leite, ela come leite com açaí, que ela bota mais leite do que açaí. Se você vê Lorena não, algo na rua, o que te faria lembrar ela? A parmegiana, chocolate. Lorena solta mesmo. Então quando você ama alguém, aquela pessoa, ela deixa uma marca. Você passa na loja, você vê o salto. Eu vejo um galego, eu só lembro assim: meu lindão, meu querido Clay. Eita Jesus. Tem uma coisa que me faz lembrar a minha esposa. Quando eu chego, eu vejo alguém tomando um café bem forte. Quando eu casei, ela não gostava de café. Agora ela toma um café tão forte que quando eu tomo, Jesus do céu, meu irmão toma também. E ainda sem açúcar. Eu pelo menos coloco adoçante. Então de repente existe algo que te faz lembrar quem você ama. Quando Jesus partiu o pão, os seus olhos foram abertos. Sabe por quê? Porque Jesus não partiu o pão embaixo, ele dava graças, ele levantava e ele partiu o pão. E eles disseram: não é ele, é a identidade dele, é a marca dele, não tem como não ser ele. Deus está agindo, o que falta é você perceber a ação de Deus. Deus já está falando, o que falta é você entender quando Ele fala. Deus já fez a promessa, o que falta é você se apropriar do que Ele prometeu. Deus, Ele já liberou a vitória, o que falta é você tomar posse dessa vitória. Não cobre do Senhor o que Ele já te deu, apenas se posicione e se aproprie daquilo que já é seu. Aleluia. Então de repente eles reconheceram que era o Senhor, e o Senhor desapareceu. O Senhor, cadê o Senhor? É quando você diz: meu Deus, por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz? Por que eu não abracei? Fulano morreu, por que eu não amei mais? Tal pessoa se mudou, por que eu não honrei? Eu tive tantas oportunidades de sair do culto e poder lanchar com aquela pessoa, e eu não fiz. E nós perdemos tempo achando que somos eternos. E eu não estou falando de morte, eu falo que estações mudam, pessoas se mudam, tempos mudam. Ninguém esperava um dia estar com a igreja cheia e de repente eu estar na frente de lives, porque houve uma pandemia. Cada momento é como se fosse o último. Jesus desapareceu. Mas não adianta mais você olhar para trás e se culpar. E o tema da mensagem é discernimento para vencer. Naquela hora já era tarde, né? Mas quando eles viram que era o Senhor Jesus, à noite, eles voltaram correndo para Jerusalém, para contar para os outros que era verdade o que havia acontecido. Não estavam preocupados se era noite, se era manhã, se era tarde. Primeiro princípio que eu quero que você aprenda: você precisa ter discernimento para vencer. Mas o primeiro princípio dessa mensagem é: não se culpe pelo que você não conseguiu fazer, pelo que você não conseguiu discernir. Você não era quem você é hoje. Você não pensava como você pensa hoje. Você não era o ser humano que você é hoje. Você não estava na igreja como você está hoje. Você não ouvia a mensagem como você escuta hoje. E tem muita gente aqui que não se perdoa e se culpa até hoje, e carrega um fardo que não é seu, enquanto Jesus continua dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo.
tomai sobre vós o meu fardo também. Eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala para o seu irmão: já passou, não se culpe. Tem gente aqui que está pedindo perdão 1000 vezes. Eu já errei muito também, e se eu pudesse olhar para trás e fazer tudo diferente, eu teria feito. Se eu tivesse a mentalidade que hoje eu tenho, tantos erros eu teria evitado. Mas eu não posso olhar para trás. A única coisa que eu posso entender é que aquilo me amadureceu, aquilo me fez ser um novo homem, aquilo me fez crescer. Como também daqui a 10 anos você vai dizer a mesma coisa. E eu quero que você entenda que enquanto você se culpa, enquanto você sentencia a sua vida, você fica encurralado, encurralada. Não rompe ministerialmente, não rompe porque pecou, porque falhou. Acabe com isso. As coisas velhas ficaram para trás e tudo novo se fez. Não discerniu porque não conseguiu. Não foi por falta de amor, não foi porque não queria acertar, não foi porque não queria vencer. É porque hoje você tem outra cabeça. Fala para o seu irmão: não se culpe pelo que você não sabia. Diga: mas a partir de agora você sabe. Pense 2 vezes antes de falar, de decidir. Se não está pronto para tomar uma decisão, não tome naquela hora. Se o emocional está em conflito, é perigoso você se precipitar e falar besteira e fazer besteira. Deixa a tempestade passar, deixa aliviar. Eu vou me separar, eu vou sair do emprego. Calma, ora a Deus e pergunta se é isso que Deus quer. Existem decisões que podem deixar marcas na sua vida. Deus perdoa, perdoa, mas o preço quem vai pagar é você. Se já aprendeu lá atrás, a partir de então, faça diferente. Segundo princípio que eu quero que você entenda: preste atenção no que Deus está falando. Diga para o seu irmão: preste atenção no que Deus está falando. Não é só ouvir, que mensagem. Eu não estou aqui simplesmente sendo um pregador, mas um profeta. Eu não falo de mim, eu falo da palavra. Jesus alertou, Ele falou mesmo sem saber que era o Senhor. Eles precisavam crer. Preste atenção no que Deus está falando. O Senhor falou através de Samuel com Eli várias vezes. Deus está trazendo alertas e você continua errando nas mesmas áreas. Ter discernimento não é enxergar de cara e dizer não ou sim. Sabe o que é que eu faço quando alguém me pergunta algo e eu não estou seguro para responder? Eu falo: eu vou orar, amanhã eu te ligo. Eu vou buscar de Deus, tal dia eu te dou a resposta. As pessoas às vezes me perguntam como pastor resoluções para a vida pessoal. E se eu errar no que eu vou dizer, a pessoa lá na frente ela vai me culpar se der errado. Lá na frente ela vai me aplaudir se der certo. Pastor, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. Você lança para a pessoa o que Deus está te mandando fazer. Então eu sempre paro para orar. Preste atenção no que Deus está falando. Terceiro e último princípio, que é ter discernimento. Não seja precipitado. Fala para o seu irmão: não seja precipitado. Não seja precipitado. Uma vez eu fui comprar um sapato. Eu sou muito prático nisso, mas eu estava apressado. Eu cheguei na sapataria, não foi aquela história de BH não, já foi outra.
Me dê esse sapato, aqui está um número. Prove, não, estou muito apressado, já sei que a minha numeração já deu. Isso era 5 horas da tarde, e eu ia celebrar o casamento às 7 da noite. Só chegar em casa, tomar um banho, então era aquele sapato. Era o meu número, era lindo, mas desconfortável, que feriu meu pé, rasgou meu calcanhar. Foi fruto de quê? De precipitação. Não provei. Por isso que Paulo disse a Timóteo: a pessoa pode ser a bênção que for, experimenta ela primeiro. Não é provando pessoas, é para ver o caráter. Pode ter a voz que for, pode pregar como for, pode ministrar como for. A maior carência dessa geração é caráter. O dom ele impressiona, mas a palavra é o que fundamenta. E as pessoas muitas vezes, elas estão impressionadas com discursos e com a performance, mas na verdade, o que vai sobreviver às tempestades são aqueles que estão firmados na palavra e praticando essa palavra. Não porque somos bons, mas porque temos uma promessa do Deus que é todo poderoso e fiel. Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Se Deus falou, está falado, prego batido e ponta virada. Ele diz que assim como a chuva desce e rega a terra, assim a sua palavra, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Receba de Deus, receba de Deus nessa noite. Se você crê, diga aleluia. Fala para o seu irmão: não seja precipitado. Pastor, eu tenho que casar. Esse é o homem da minha vida. Ele é lindo demais. O caráter é lindo também. Que um dia o rosto vai arriar. Todo procedimento estético. É aquilo que eu sempre falo e brinco, sempre. Você casa com o príncipe montado no cavalo. Depois do casamento sai o príncipe e fica só o cavalo. Você casa com a Cinderela. Quando dá meia-noite que você casou, você entende que é a gata borralheira. Era tudo para impressionar. E eu não estou falando de aparência, estou falando de caráter. É nesse lugar que eu quero ficar. É bênção, é. Eu não quero ficar em tal igreja porque fiquei aborrecido com isso. Meu filho, só muda de endereço. Vai para os bastidores. Eu converso com amigos pastores e nós falamos a mesma linguagem. Pastor Márcio Valadão. Pode ser uma igreja de 100 pessoas, pode ser uma igreja de 10 mil pessoas. Só muda de endereço. A quem mais é dado, mais é cobrado. Lidou com o ser humano, lidou com defeitos, com falhas. A gente luta para acertar e glorificar a Cristo, mas só muda de endereço. Diga para o seu irmão: não seja precipitado. Mas sabe uma coisa linda que aconteceu? Eu quero fechar com isso. Quando eles reconheceram que era Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles poderiam ter esperado a ressurreição lá em Jerusalém, ter visto o Senhor, mas o Senhor foi atrás deles. Mas diga para o seu irmão, diga: quando você reconhece aquele que está com você, diga: você não anda, você corre. Você não tem medo se é noite, se é manhã, se está escuro, se não está, se a tempestade está grande, se chove, ou o que está acontecendo, você corre. Essa é a geração que Deus está trazendo discernimento e ousadia para correr em meio às trevas e sair iluminando os lugares por onde quer que você passar, porque como disse Jesus, nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra. E quantos creem que farão parte de uma geração vitoriosa, triunfante e que vive a ressurreição de Deus todos os dias? Eu quero profetizar, levante uma das suas mãos. Esta vai ser a semana que Satanás vai tentar te enganar, mas Deus vai trazer discernimento
e você não vai cair na cilada dele, e você vai se lembrar dessa palavra, porque Deus te dará um grande livramento, e domingo você vai poder respirar contando esse testemunho. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Senhor. Há uma decisão que você tem que tomar essa semana. Você quer acertar, não é verdade? Ouça a Deus. Ouça a Deus. A voz do seu coração, vá pela palavra. Você não vai se perder. Minha querida Grazi, sobe. Deixa Deus te usar. Fique de pé no seu lugar.